Agora, a cefaleia em salvas, né? Então, a cefaleia em salva é uma cefaleia do grupo das trigêmeas autonômicas, né? Que ela é pouco prevalente, né? Ela comete principalmente em homens, numa relação de 4,3 para 1, né? Então, cerca de 4 homens a cada uma mulher, né? Que vai ter cefaleia em salva. Mas, apesar de pouco prevalente, ela é muito incapacitante, né? Ela é, inclusive, apelidada de a cefaleia do suicida, né? Porque o paciente sente tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, que ele chega a cometer suicídio, né? Eu, particularmente, nunca vi um caso de paciente que cometeu suicídio por um caso de cefaleia em salva, mas há relatos históricos aí de que ela é chamada assim por essa razão, tá? Então, é uma dor muito intensa, que ela geralmente ela é retroorbital ou supraorbital, mas ela pode ser também temporal, tá? Essa semana eu recebi uma paciente que tinha as características clínicas bem sugestivas de cefaleia em salva com a dor temporal, né? Ela é uma dor que ela dura de 15 a 180 minutos, então ela é uma dor que ela é rápida e ela é em salvas, né? Então assim, ela faz um pico e diminui, faz outro pico e diminui. Então o paciente que vai chegar referindo para você que ele tem dor, né? Ele sente uma cefaleia muito importante, retroorbital ou supraorbital, né? Muito significativa, e que ele tem um pico de dor que passa alguns minutos, né? Na grande maioria das vezes 20, 30 minutos, e aí depois desse período ele melhora, né? Especificamente essa paciente que eu recebi na emergência, ela referia uma dor temporal com essa característica de ser muito intensa e que toda a vida que ela melhorava da dor, ela dormia. Ela dava uma cochilada. Porque a dor é tão intensa que depois que ela melhora, você consegue dormir, você consegue relaxar, porque é uma dor muito importante e que tem uma característica que ela diferencia da enxaqueca, né? Que ela causa muita inquietação. Então, é o paciente com enxaqueca, ele tende a ir para o quarto, por exemplo, o paciente está em casa com enxaqueca, ele tende a ir para o quarto, desligar a luz, ficar num ambiente silencioso, quietinho, né? Colhidinho assim na cama, porque ele quer ficar quieto, né? Porque quando ele se mexe, piora. O paciente que você fala em salva, ele não piora quando ele se mexe. Então, muitas vezes, ele não consegue ficar parado dentro de casa, né? Ele fica inquieto, é um paciente que senta e fica se movimentando, né? Tentando achar alguma coisa, uma posição para dar uma aliviada na dor. Ele tem uma dor muito significativa, né? Ele também tem sintomas autonômicos associados, né? Ele vai ter hiperemia conjuntival, lacrimejamento, entupimento nasal e rinorreia, ele vai ter sudorese. Lembrando que tudo isso é ipsilateral da dor. Então, só do lado, por exemplo, o paciente que tem uma dor à direita, ele vai ter, ele pode ter miose, né? Ele pode ter pitose, edema palpebral, tudo isso do lado da dor. Então, ele vai ter, ficar com o olho vermelho, vai ficar com o olho inchado, o nariz, a narina, só a única que escorre é a do lado da dor, né? A única que entope é a do lado da dor, né? Então, todas as alterações autonômicas são do lado da dor. Então, o paciente à direita, ele vai ter os sintomas à direita. Mas como na medicina, né, nem nunca nem sempre, a gente tem alguns casos que eles podem ter migrar, né, ter uma mudança de lado, mas é uma minoria dos casos, é de 10 a 15% dos pacientes com cefaleia em salva, ele pode começar com a dor só de um lado, depois ir para o outro, né? Mas isso aí é uma minoria. O sinal clássico que você vai encontrar, o quadro clássico que você vai encontrar é o paciente que tem tudo de um lado só. Então até a sudorese, por exemplo, ele vai ter sudorese na testa, só metade da testa dele vai estar suada, a outra metade vai estar seca, entendeu? Então isso aí são sinais, né, da cefaleia em salva. E são sinais bem assim, característicos e não tem como você errar quando você receber um paciente desse jeito. É um paciente com uma dor muito importante, geralmente homem, né, por volta dos 30 anos, com uma dor muito intensa, que tem essa característica de picos, né, dessas salvas, né, que é o cluster, tem esses picos, né, com alterações autonômicas, né, hemorragia não, hiperemia conjuntival, edema palpebral, rinorreia, entupimento nasal, tudo isso aí ele pode aparecer, tá certo? E é um paciente também que pode referir inquietação, tá? O tratamento, como é que a gente faz? Oxigênio a 100%, né? Não é cateter nasal, tá? É máscara com reservatório. O ideal era você fazer oxigênio com um probe de alto fluxo, né? Mas a gente não tem.
Então a gente faz a máscara com reservatório topada lá, 15 litros com oxigênio a 100%, né? Quando foi feito estudo com placebo, né, comparado o oxigênio com o placebo, viu que o oxigênio era bem superior, né? Então realmente tem efeito, é uma coisa que faz, que melhora a dor do paciente, né? E tem que ser feito também, como todas as outras cefaleias que a gente já falou aqui, logo no começo da crise. Então, quanto antes você fizer, melhor vai ser a resposta, né? Então, o paciente começou a ter cefaleia, chegou, você bota logo ele no oxigênio a 100% para dar uma aliviada nessa cefaleia, beleza? Outra opção são os triptanos também, na mesma posologia que a gente faz na enxaqueca, né? A gente pode fazer os 6 miligramas, né, subcutâneo, né, com máximo de 12 miligramas a dose, né, isso. Sendo que na cefaleia em salva você pode fazer uma dose um pouquinho menor, né, 3 miligramas ali já mostra um pouco de efetividade, tá? Para você, e que você não vai ter tanto efeito adverso, né? Então você pode fazer essas medicações. Beleza? Então, assim, o paciente com cefaleia em salva, o paciente vai chegar com um quadro clínico clássico, né? E você precisa tratar ele com oxigênio e o abortivo da dor. Não adianta você fazer outras medicações que elas não têm tanto efeito. Então essas medicações analgésicas, analgesias simples aí para ele não vai fazer efeito. É oxigênio e triptano, beleza? Isso num contexto de emergência, né?